No coração de Canaã, um jovem chamado José vivia uma vida encantadora. Seu pai, Jacó, o amava profundamente. Jacó demonstrou seu amor com um presente: um lindo manto multicolorido. Essa capa destacava José. Era um símbolo do favor de seu pai. Os 11 irmãos de José notaram o tratamento especial. Eles começaram a sussurrar entre si. O ressentimento cresceu em seus corações. Eles observavam José com suspeita. O manto, um símbolo de amor, tornou-se uma marca de divisão. José começou a ter sonhos vívidos. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele compartilhou esses sonhos com sua família. A reação deles não foi a que ele esperava. Seus irmãos zombaram e o ridicularizaram. Seu pai, no entanto, ponderou o significado dessas estranhas visões. Os sonhos continuaram, cada um cheio de imagens simbólicas. José viu feixes de trigo se curvando diante do seu. Ele viu a raiva de seus irmãos crescer. Eles o acusaram de buscar poder. Eles o viam como uma ameaça. A distância entre eles aumentou. Um dia, os irmãos de José estavam cuidando de ovelhas. Eles viram José à distância. Seu manto colorido era fácil de detectar. O ódio ferveu dentro deles. Eles sussurraram sobre um plano terrível. Eles se livrariam de José para sempre. Eles agarraram José e arrancaram seu manto. Eles o jogaram em um poço profundo e vazio. Eles o deixaram lá para morrer. Enquanto se sentavam para comer, uma caravana se aproximava. Uma oportunidade surgiu. Eles decidiram vender José como escravo. A traição deles foi completa. Seção 4. Um estrangeiro em terra estranha. O abraço do Egito. O mundo de José foi destruído. Ele foi levado para o Egito, uma terra desconhecida. Ele foi vendido como escravo para Potifar, o capitão da guarda do faraó. José, embora assustado, estava determinado a sobreviver. Ele trabalhou duro e provou seu valor. Potifar reconheceu a inteligência e diligência de José. Ele colocou José no comando de toda a sua casa. José prosperou nesse novo papel. Ele era respeitado e admirado. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos para José. Seção 5. Através das provas para o triunfo. As paredes da prisão não podem conter. A esposa de Potifar foi atraída pelo charme de José. Ela não conseguia resistir à sua presença, e frequentemente o observava com desejo. Ela fez avanços em sua direção, tentando seduzi-lo em várias ocasiões. José, um homem de princípios e integridade, recusou-a firmemente. Ele sabia que ceder a tais tentações seria trair a confiança de seu mestre e desonrar a Deus. Enfurecida por sua rejeição, ela o acusou falsamente de agressão. Sua raiva e humilhação a levaram a mentir descaradamente. Potifar, acreditando nas mentiras de sua esposa, jogou José na prisão. Sem um julgamento justo, José foi condenado injustamente. Mesmo na prisão, o espírito de José não se quebrou. Ele manteve sua fé e esperança, acreditando que Deus tinha um propósito maior para ele. Ele permaneceu fiel a Deus, orando e buscando orientação divina todos os dias. Sua capacidade de interpretar sonhos lhe rendeu respeito até mesmo dentro das paredes da prisão. Os outros prisioneiros começaram a vê-lo como um homem de sabedoria e visão. 2 companheiros de prisão, o copeiro e o padeiro do faraó, foram perturbados por sonhos estranhos. Eles estavam ansiosos e confusos sobre o significado desses sonhos. José, com a orientação de Deus, interpretou seus sonhos. Ele explicou pacientemente o que cada sonho significava, trazendo clareza e alívio para os homens. Suas palavras provariam ser proféticas, mostrando que mesmo em tempos de adversidade, a verdade e a fé prevalecem. Seção 6. O chamado do destino. Os sonhos do faraó. O próprio faraó começou a ter sonhos perturbadores. No silêncio da noite, ele se via em cenários estranhos e inquietantes. Ele sonhou com 7 vacas saudáveis, devoradas por 7 doentes.
A visão era tão vívida que ele acordava suando frio. Ele sonhou com 7 espigas de grãos saudáveis consumidas por 7 murchas. Seus conselheiros ficaram perplexos. Nenhum deles conseguia interpretar os sonhos. O copeiro se lembrou de José. José foi chamado. Ele era conhecido por sua sabedoria e habilidade em interpretar sonhos. Ele ouviu atentamente os sonhos do faraó. Cada detalhe era importante para desvendar o mistério. Ele sabia o que eles significavam. A revelação veio como um raio de luz. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome. A terra passaria por tempos de grande prosperidade e depois por tempos de escassez. Ele aconselhou o faraó a nomear um homem sábio para supervisionar o armazenamento de grãos durante os anos de fartura. Este homem garantiria que o Egito estivesse preparado para os anos difíceis que viriam. Seção 7. Perdão e reunião. Uma família reunida. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou seu segundo em comando. José, um homem de grande visão e habilidade, rapidamente ganhou a confiança e o respeito de todos na corte. As previsões de José se tornaram realidade. Ele previu 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e suas palavras se mostraram verdadeiras. O Egito prosperou durante os anos de abundância. As colheitas foram abundantes e os celeiros estavam cheios, graças à liderança de José. Quando a fome chegou, José estava preparado. Ele havia armazenado grãos suficientes para alimentar a nação e até mesmo ajudar outros países em necessidade. Seus irmãos, agora enfrentando a fome, viajaram para o Egito em busca de ajuda. Eles estavam desesperados e sem esperança, mas ouviram falar da generosidade do Egito. Eles não reconheceram a figura poderosa diante deles. José, agora um oficial de alta patente, estava irreconhecível para seus irmãos. José, movido de compaixão, revelou sua verdadeira identidade. Ele não pôde mais esconder quem ele era e decidiu se revelar a seus irmãos. Ele perdoou seus irmãos por sua traição. Apesar da dor que eles causaram, José escolheu o caminho do perdão e da reconciliação. Ele trouxe toda a sua família para o Egito, salvando-os da fome. José garantiu que todos fossem bem cuidados e tivessem um lugar seguro para viver. A história de José é um testemunho do poder do perdão e da força duradoura do espírito humano. É uma lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a compaixão e a sabedoria podem prevalecer.